Você já acordou alguma vez sentindo que algo está faltando na sua vida? Aquela sensação de vazio que chega antes mesmo dos seus pés tocarem o chão. Aquela pergunta silenciosa que te acompanha. Será que hoje vai ser diferente? Se a sua resposta for sim, então Deus tem algo específico para te dizer nesta manhã. Hoje você vai descobrir por que o Salmo 23, aquelas palavras que talvez você já tenha ouvido 1000 vezes, tem o poder de transformar completamente o seu dia. Não estou falando de uma motivação passageira que desaparece antes do meio-dia, mas de uma transformação real que toca o mais profundo da sua alma. Jesus disse que suas ovelhas conhecem sua voz e quando a escutam, algo muda por dentro. O Salmo 23 não é apenas um texto bonito para momentos difíceis. É a voz do seu pastor falando diretamente com você, lembrando quem você é para ele e quais promessas estão disponíveis para você desde o momento em que abre os olhos. Antes de começarmos, quero que declare em voz alta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que essa declaração seja o primeiro passo rumo a um dia cheio de paz, propósito e presença divina. Vamos começar. Número 1. Deus te diz hoje, prepare-se para a mudança. Você sabe por que está ouvindo isso justamente hoje? Porque Deus já sabia como você ia acordar nesta manhã. Ele conhece cada pensamento que passou pela sua mente desde que você abriu os olhos. Ele sabe que talvez você tenha aberto as pálpebras e, em vez de sentir paz, sentiu um aperto no peito, uma angústia inexplicável, um peso invisível que você não pediu. Mas antes que a sua ansiedade falasse, Deus já havia preparado uma palavra para você. Jeremias 29:11 não é apenas um versículo para enfeitar uma agenda, é uma promessa viva. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa é a voz que está falando com você agora, não de um púlpito distante, mas aqui, direto ao seu coração. Talvez você não tenha dormido bem esta noite. Talvez sua mente tenha girado em torno de preocupações, contas, decepções, silêncios que doem. E mesmo que ninguém tenha notado, mesmo que você tenha sorrido como se nada estivesse acontecendo, por dentro você pedia um sinal, algo, uma voz. Então escute, isso não é coincidência. Você está sendo alcançado por um encontro divino. Deus quer que você se prepare, não para mais um dia igual, mas para uma mudança. Hoje você não vai caminhar com as sobras de ontem. Hoje você vai caminhar com direção, porque o seu pastor te guia. E este recado não é só uma mensagem motivacional, não é uma frase bonita que você vai esquecer ao meio-dia. Isso é transformação espiritual. Porque quando Deus fala, algo se move. E se hoje você decidir abrir o coração, algo também vai se mover dentro de você. Sinta essa verdade. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito. Mesmo que tudo ao seu redor grite caos, o céu está planejando o seu bem. Mesmo que a ansiedade diga o contrário, há um futuro de esperança sendo costurado por trás das cortinas. Você sabe qual é a diferença entre apenas sobreviver pela manhã e começar o dia com poder? A diferença está no que você ouve primeiro. Se o seu primeiro pensamento é mais um dia, isso marca sua energia. Mas se a primeira coisa que você escuta é "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", sua alma se alinha com a verdade. Deus quer que você comece hoje com o Salmo 23. Não como uma rotina vazia, mas como uma declaração de fé. Porque cada palavra desse salmo é um remédio para sua mente, um bálsamo para sua alma, um escudo para suas batalhas. E aqui vem o mais forte. Deus não quer apenas mudar o seu dia. Ele quer mudar você no meio do dia. Porque talvez você esteja esperando há semanas que tudo ao seu redor mude. Mas hoje Deus te diz, a mudança começa por dentro. Quando você crê na palavra dele, a sua percepção muda, e então o impossível se torna possível. Ele não te pede para entender tudo, só para confiar. Porque mesmo quando você não vê o caminho, ele já está no futuro,
preparando cada passo. Pare um momento e respire. Sim, respire com intenção. Sabe por quê? Porque nesse suspiro está a prova de que você ainda está aqui. E se você está aqui, é porque o propósito continua intacto. Você não foi embora ontem à noite mesmo querendo. Você não desabou, mesmo sentindo que não aguentava mais. Deus te sustentou em silêncio para te falar nesta manhã, para te lembrar que você não foi esquecido, que sua vida não é acaso, que o céu tem uma agenda com você. E se você se pergunta, como eu me preparo para a mudança? A resposta está em abrir o coração para o que vem. Não para o que você teme, mas para o que Deus quer fazer. Porque não se trata de ter tudo resolvido, mas de estar disponível. Disponha-se hoje. Abra as mãos e entregue o que você não consegue carregar. Porque quando você solta o que é seu, cria espaço para o que é de Deus. E o que é de Deus sempre supera o que é nosso. Hoje, enquanto escova os dentes, enquanto se veste, enquanto caminha para o trabalho ou simplesmente fica em casa, repita com convicção: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Escreva isso nos comentários se estiver assistindo a este vídeo. Escreva na alma se estiver ouvindo com o coração. Porque essa frase não é só poesia espiritual, é uma âncora na tempestade. É uma chave que abre uma nova atitude, uma nova mente, uma maneira diferente de viver o dia. E lembre-se disso, cada dia que começa é uma oportunidade para mudar o rumo da sua história. Você não precisa que tudo esteja perfeito, só precisa de fé. Uma fé simples, uma fé que diz: eu não entendo tudo, mas sei que Deus está comigo. Essa fé basta. Essa fé abre caminhos no deserto. Essa fé acalma tempestades internas. Essa fé restaura o que parecia perdido. Então prepare-se. Hoje não é um dia qualquer. É um dia de realinhamento espiritual. É um dia em que o céu está te procurando. Em que Deus te diz: você está nos meus pensamentos, e não são pensamentos de julgamento ou castigo, mas de paz, de esperança, de propósito. Caminhe com isso em mente. Haja como alguém que recebeu uma promessa. Respire como alguém que foi lembrado por Deus. Número 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje eu quero te convidar a fazer uma declaração com todo o seu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é apenas uma frase para repetir mecanicamente. É uma verdade espiritual que transforma a forma como você enxerga o seu dia. É uma promessa direta do céu, pronunciada sobre você nesta manhã. Mas não termina aí. O próprio Jesus confirma isso em João capítulo 10, versículo 14, quando diz: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E isso inclui o seu nome, a sua história, as suas lágrimas e tudo o que você carrega por dentro hoje. Ele não é um Deus distante, nem um poder abstrato. Ele é o seu pastor, pessoal, próximo, envolvido. Ele não dirige de longe, ele caminha com você. Ele não te dá ordens frias do céu, ele te pega pela mão aqui na terra. E quando Jesus diz que te conhece, não está falando de um conhecimento superficial. Ele fala de saber quantas vezes você chorou em silêncio, quantas vezes você se calou para não ferir, quantas vezes você sorriu mesmo estando quebrado por dentro. Ele conhece os seus vazios, as suas perguntas, os seus desejos mais profundos, até mesmo aqueles que você não sabe como expressar. E quando no Salmo 23 dizemos: nada me faltará, não estamos dizendo que tudo será fácil ou que vamos receber tudo o que pedimos. Não. Estamos declarando algo ainda mais poderoso, que o que Deus provê será suficiente para hoje. Que aquilo que Ele permite será exatamente o que você precisa para crescer, avançar e viver segundo o propósito dEle. Não tudo o que você deseja, mas tudo o que você precisa. Isso é uma promessa de fidelidade divina, não de abundância material. Talvez neste momento você esteja sentindo que algo te falta. Paz,
direção, estabilidade emocional. Talvez você sinta a falta de companhia e que existe um vazio que nenhuma conversa consegue preencher. Mas o seu pastor já viu essa necessidade e, mais ainda, já preparou a provisão para ela. Às vezes, o que achamos que precisamos não é o que realmente nos faz bem. Mas Deus não responde com base na nossa ansiedade. Ele responde com base na sua sabedoria. Ele conhece o tempo perfeito, o modo perfeito, a resposta perfeita. E você sabe por que é tão importante dizer, meu pastor? Porque essa palavra muda tudo. Você pode saber que Deus existe, pode acreditar que Ele é bom, pode até admirá-lo, mas quando você diz, Ele é o meu pastor, você faz um ato de pertencimento. Você está dizendo, eu pertenço a Ele. Ele cuida de mim, Ele vela por mim. E quando você entende isso, já não precisa buscar validação na opinião dos outros. Já não precisa implorar por afeto onde não existe amor verdadeiro. Já não precisa conquistar o valor que Deus já te deu. Existem muitos falsos pastores tentando ocupar esse lugar na sua vida. O dinheiro promete segurança, mas não consegue acalmar uma noite de ansiedade. As redes sociais oferecem aprovação, mas não preenchem a alma. Os relacionamentos humanos, embora importantes, não podem ser seu refúgio permanente. Só Jesus, o bom pastor, oferece descanso verdadeiro. Só Ele pode te guiar sem te perder. Só Ele pode te proteger quando tudo mais desmorona. E quando você repete essa verdade, a atmosfera muda. Não é mágica, é fé. Você está treinando a sua mente para confiar, para soltar o controle, para crer que, mesmo no que você não entende, Deus continua sendo suficiente. Então você percebe que não está sozinho, que não está à deriva, que não é uma folha levada pelo vento. Você é uma ovelha guiada por um pastor fiel, paciente, amoroso e poderoso. Hoje, enquanto começa a sua jornada, faça uma pausa e diga novamente, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Escreva isso nos comentários se estiver assistindo a este vídeo. Escreva num papel e cole no espelho se estiver ouvindo isso ao acordar. Diga em voz alta quando sua mente começar a correr com pensamentos de preocupação. Porque isso é uma espada espiritual, uma declaração que corta a mentira da escassez, que confronta o medo, que te lembra quem você é e de quem você depende. E se hoje parecer que algo te falta, lembre-se desta verdade. Se você ainda não tem, é porque o seu pastor sabe que ainda não é necessário. E se for realmente necessário, Ele trará, no tempo dele, do jeito dele. Porque a fidelidade dele não depende da sua fé perfeita, mas do seu amor perfeito. E esse amor nunca falha, nunca se esquece de você, nunca se atrasa, nunca erra. Então comece sua manhã com esta certeza. Você não está caminhando sozinho. Não importa o que você enfrente hoje, não importa se não tem todas as respostas. Você tem um pastor, um que te conhece, um que te chama pelo nome, um que já foi adiante de você. Caminhe com isso no coração, e o seu dia não será igual. Porque onde há um pastor como Jesus, nunca falta o essencial, nunca falta direção, nunca falta consolo, nunca falta propósito. Número 3. Em verdes pastos me faz repousar. Hoje eu quero que você feche os olhos por um instante e respire. Sinta o ar entrando. Permita-se soltar a tensão. Porque hoje Deus quer te levar a um lugar de descanso real. Não de evasão, não de distração. Um descanso profundo, restaurador. Um descanso que vem diretamente da presença dEle. Diz o Salmo 23. Em verdes pastos me faz repousar. E isso não é apenas uma imagem bonita para um cartão de encorajamento. É uma promessa viva, é um convite pessoal para você nesta manhã. O próprio Jesus confirma isso em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Percebe? Jesus não pede que você chegue perfeito. Ele não diz, venha quando estiver forte, ou quando já tiver resolvido seus problemas. Não,
Ele diz: venha como está. Venha com as cargas que você carrega, com o cansaço acumulado, com a confusão emocional, com o coração agitado, com as dúvidas que tiram seu sono. Venha, porque o descanso que Ele dá não depende da sua capacidade de controlar tudo. Depende do amor incondicional dele. Há algo que você precisa entender. O descanso de Deus não é simplesmente dormir. Você pode dormir 8 horas e ainda assim acordar exausto, porque há um cansaço mais profundo que não se cura com travesseiros, nem férias, nem fins de semana livres. É o cansaço da alma, aquele que vem de tentar ser forte o tempo todo, de manter as aparências, de se sentir responsável por coisas que você não pode controlar, de correr constantemente como se o seu valor dependesse do que você realiza. Deus vê esse cansaço, Ele conhece, e hoje te diz: descansa, eu cuido de tudo. Quando o salmista fala de verdes pastos, não está se referindo apenas a uma paisagem tranquila. Ele fala de um lugar de segurança, um espaço onde a ovelha não precisa estar em alerta, onde ela pode baixar a guarda, onde pode se deitar e simplesmente ser. Deus quer te dar esse lugar no espiritual. Um espaço onde você pode ser você mesmo, sem medo, sem máscaras, sem a necessidade de fingir que está tudo bem. Ele quer te levar até lá, a esse lugar onde você não precisa provar nada, onde você pode chorar se for preciso, onde pode respirar sem culpa, onde pode confiar que, enquanto você descansa, Ele vela por você. Talvez hoje você tenha se levantado sentindo que não dá mais, que há coisas fora do seu controle, que está cansado de tentar ser forte para todo mundo. Mas me escute bem, você não precisa carregar tudo isso sozinho. Este é o momento de entregar ao seu pastor, de dizer: Senhor, eu me rendo. Eu preciso desses pastos verdes, eu preciso dessa quietude, eu preciso que tu restaures a minha alma. Porque quando você descansa verdadeiramente em Deus, algo se reorganiza por dentro. As coisas ao redor podem não mudar imediatamente, mas o seu interior se torna mais forte, mais claro, mais em paz. E sabe o que acontece quando você entra nesse descanso divino? O processo de restauração começa. A sua perspectiva muda. Aquilo que antes parecia urgente já não te sufoca. Os pensamentos se acalmam. Você começa a enxergar com os olhos da fé, e pouco a pouco, a força que você achava ter perdido começa a voltar. Não uma força baseada no orgulho ou nos seus próprios planos, mas uma força que nasce do silêncio com Deus, de saber que você não está sozinho, que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. E aqui está algo que você precisa lembrar. O descanso que Deus te oferece não é ausência de atividade, mas presença de paz. Você pode estar no meio das suas tarefas diárias, na sua rotina normal, e ainda assim descansar, se souber que não depende só de você. Você pode estar ocupado, mas em paz. Pode ter obrigações, mas com confiança. Porque a alma que descansa em Deus não precisa ter tudo sob controle para se sentir segura. Ela sabe que Deus já está no controle. Então hoje, enquanto ouve estas palavras, relaxe os ombros, solte a mandíbula, libere a tensão. Faça isso agora. Respire fundo e, enquanto respira, diga ao seu coração: Ele me faz repousar em verdes pastos. Escreva isso se você crê. Escreva para lembrar quando a ansiedade tentar te dominar. Essa frase é o seu refúgio, é a sua promessa, e é sua decisão acreditar nela. Jesus continua te chamando hoje. Não importa se ontem você correu sem rumo. Hoje você pode se aproximar. Hoje você pode permitir que sua alma repouse, nesse lugar seguro, nesse pasto verde onde o perigo não te alcança e onde a pressão do mundo não tem voz. Ali onde só estão você e Ele. Hoje é um bom dia para começar assim. Para dizer ao mundo: minha alma não depende do caos externo. Eu tenho pastos verdes, eu tenho descanso em Deus. E se isso ecoa dentro de você, escreva com fé nos comentários. Não apenas como uma frase, mas como uma decisão de vida.
Porque quando você começa sua manhã com o Salmo 23, não é só o seu dia que muda, é você que muda. Número 4. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, refrigera a minha alma. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Não diz, vai me animar um pouco, nem vai me fazer esquecer o que dói. Diz, refrigera. Ou seja, trará consolo profundo, acalmará o seu interior, restaurará o que foi ferido. Hoje, ao começar a sua manhã com o Salmo 23, Deus está te dizendo que Ele não quer apenas caminhar ao seu lado. Ele quer curar aquilo que ainda sangra por dentro, mesmo que você tenha aprendido a disfarçar. Ele quer entrar naquele cantinho onde você escondeu sua dor, suas perdas, suas culpas, e não para te julgar, mas para te curar. Salmo 147 diz: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas, e isso inclui as suas feridas, aquelas que você tem dificuldade de mencionar, as que vieram de palavras lançadas como facas, as que você mesmo causou por decisões precipitadas, por caminhos tomados sem consultar a Deus, e também aquelas feridas que nem nome têm, mas que se manifestam como um vazio, como um cansaço emocional, que não vai embora nem com sono profundo. Deus não apenas as vê, Ele as conhece, e hoje quer tocá-las com seu amor, com seu poder restaurador. Talvez você esteja carregando esse peso há anos e se acostumou, se habituou a viver com a ferida aberta, a carregá-la como parte de quem você é, como se fosse sua identidade. Mas escute com atenção, aquilo que te marcou não define quem você é. Deus pode pegar essa cicatriz e transformá-la em testemunho. Pode te mostrar que aquilo que um dia doeu tanto, hoje pode ser usado para levantar outros, para falar da graça dele, para revelar que a mão dele nunca se afastou de você, mesmo quando tudo parecia desmoronar. O mundo tem maneiras de aliviar a dor, sim. Ele oferece distrações, prescreve remédios, diz que você deve seguir em frente, que não pense mais nisso. Mas Deus não foge. Ele entra. Ele se senta ao seu lado no meio da dor e não tem pressa. Ele escuta. Ele te abraça. Ele restaura por dentro. Porque Ele não quer que você viva remendado. Ele quer que você viva restaurado. E isso começa quando você tem coragem de dizer: Senhor, preciso que refrigeres a minha alma. Estou cansado de fingir que estou bem, quando por dentro estou quebrado. E uma vez que Ele cura, então Ele guia. Veja como o Salmo diz com clareza: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Nessa ordem, primeiro a cura, depois a direção. Porque você não pode caminhar com firmeza se o coração está mancando. Não dá para tomar decisões sábias quando se age a partir da dor não tratada. Por isso Deus, em seu amor, não te empurra para agir primeiro. Ele te convida a descansar, a ser curado e só então a caminhar. As veredas da justiça não são caminhos fáceis, mas são caminhos seguros. São trajetos pelos quais Deus te guia para restaurar não só a sua vida, mas também o seu propósito. Quando Ele te cura, Ele também te reposiciona. Ele te tira de ciclos viciosos, de lugares onde você perdeu seu valor, de caminhos que você escolheu pela dor, e te leva a novas veredas, onde seus passos não são mais arrastados pelo passado, mas guiados pela mão dele. Confie no processo. Algumas feridas não se curam de um dia para o outro, mas toda vez que você ora, toda vez que entrega uma lágrima, toda vez que decide não se fechar, mas abrir a alma diante de Deus, Ele está agindo. Mesmo que você não veja, mesmo que ainda doa, Deus não abandona pela metade. Ele termina o que começa. E se Ele começou a curar sua alma, você pode ter certeza. Ele vai continuar te guiando até que você caminhe firme, sem medo. E eu quero que você reflita sobre isso. Quando Deus refrigera a sua alma, Ele não apaga a sua história, mas transforma o impacto dela. Você já não vive mais definido pelo que aconteceu, mas pelo que Ele está fazendo agora em você.
Você já não é apenas alguém que foi ferido, você é alguém que está sendo curado, alguém que está aprendendo a andar de cabeça erguida, não porque tudo está perfeito, mas porque por dentro já não está sozinho. Deus habita em você. Se hoje você sente que essa palavra é para você, diga com fé: Senhor, refrigera a minha alma e guia-me pelos teus caminhos. Escreva isso se quiser tornar real. Escreva para se lembrar mais tarde, quando o barulho do dia quiser roubar sua paz. Porque há algo poderoso em declarar o que Deus está fazendo, mesmo quando você ainda não vê tudo claramente. Hoje é um novo começo. Você não precisa mais arrastar os cacos do passado. Não precisa continuar caminhando com a ferida aberta. Hoje você pode começar a sua manhã com uma certeza: Deus refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça. E isso muda não só o seu dia, muda a sua história, muda a sua direção, muda o seu coração. Número 5. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quantas vezes você já sentiu que está lá? Em um lugar escuro, em um espaço onde as respostas não chegam, onde as forças se esgotam, onde parece que a própria vida parou e tudo o que você consegue ver são sombras. Mas escute bem, o Salmo não diz ficarei no vale, diz ainda que eu ande, ou seja, eu caminho, eu avanço, eu passo por ele, mas não permaneço ali. E sabe por que você pode continuar andando? Porque você não caminha sozinho. Porque mesmo que a sombra seja densa, existe uma luz que não se apaga, uma presença que não te abandona. Isaías 43, 2 diz: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não disse passares, diz quando, porque os vales não são opcionais na vida. Todos nós vamos atravessar momentos assim, momentos em que o dinheiro falta, a saúde se complica, os relacionamentos se rompem, a fé balança. Mas o que muda sua experiência no vale não é a profundidade dele, é com quem você caminha dentro dele. E você, filho de Deus, não caminha sozinho. Deus não promete te evitar o vale, Ele promete caminhar contigo. Ele não te tira do fogo antes do tempo, mas entra contigo no meio da fornalha, como fez com Sadraque, Mesaque e Abed-nego. A fidelidade dele não se mede pela ausência de problemas, mas pela constância no meio deles. Percebe? Ele não é um Deus que só aparece nos céus azuis. Ele é o Deus que se revela de forma mais íntima, quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Talvez hoje você esteja atravessando um vale pessoal. Pode ser que o seu vale tenha nome: depressão, ansiedade, luto, escassez, solidão. Talvez você já quis gritar, mas não saiu som, ou se sentiu invisível, mesmo cercado de gente. Mas se você está ouvindo isso agora, é porque há vida. E se há vida, há propósito. E se há propósito, há esperança. E se há esperança, então há uma razão para continuar caminhando. Você não precisa entender por que está nesse vale, não precisa fingir força, só precisa lembrar que, ainda que ande por esse lugar escuro, não temerá mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Essa é a diferença. Não é o tamanho do vale, não é a duração do processo, nem o que os outros dizem. A diferença é a presença dele, aquela paz que não se explica, aquela força que chega quando você achava que já não tinha mais, aquela voz suave que te lembra que você não está sozinho nem esquecido. E ouça isso com atenção: os vales não são castigos, são cenários de formação, são lugares onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva. É no vale que você aprende a orar de verdade, onde descobre que a graça não é um conceito, mas um abraço, onde você deixa de depender das suas forças e aprende a confiar de verdade.
Às vezes, é preciso passar pela sombra para valorizar a luz. E se hoje você se pergunta por que ainda está de pé, por que não colapsou mesmo com tudo isso, é porque Deus esteve com você. Talvez você não tenha visto, mas Ele estava. Talvez você não tenha sentido, mas Ele te sustentou. Talvez você não tenha entendido, mas a mão dele nunca soltou a sua. O fato de você ainda estar aqui é a prova de que ele foi sua companhia silenciosa em cada vale. E por isso hoje você pode começar a sua manhã com fé. Não com a ilusão de que tudo será fácil, mas com a certeza de que, não importa o quão difícil seja, Deus está. Ele caminha contigo. Ele fala no meio do vale. Ele te fortalece quando você não consegue mais. E te lembra que isso também vai passar, que o vale não é o seu destino, é apenas uma parte do caminho. Então diga comigo, com convicção: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Escreva isso se você crê. Escreva para não esquecer quando as emoções mudarem, quando a fé enfraquecer. Essa frase é sua âncora, seu lembrete, sua declaração em voz alta de que sua esperança não está no que você vê, mas em quem caminha contigo. Hoje não se trata de negar os vales, trata-se de declarar que você não caminha por eles sozinho. Deus te diz hoje: comece sua manhã com o Salmo 23 e transforme completamente o seu dia. Porque quando você lembra que o seu bordão e o seu cajado te consolam, cada passo em meio à escuridão se transforma numa caminhada de fé. Uma caminhada que, mesmo que você ainda não veja, está te levando mais perto do seu propósito, mais perto do coração de Deus. Número 6. Preparas uma mesa perante mim. Preparas uma mesa perante mim. Pense nessa imagem, uma mesa posta com cuidado, com honra, com provisão perfeita. Mas o mais impactante não é apenas o que está sobre a mesa, é onde ela está, diante dos teus angustiadores, em meio ao conflito, na frente do inimigo, justo onde parecia que você ia cair. Deus decide preparar uma mesa, não para que você lute, mas para que se sente, não para que você prove algo, mas para que descanse naquilo que Ele já fez. Porque quando Deus prepara a mesa, você não precisa se defender, só precisa se sentar e receber. E isso se conecta diretamente com Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Deus não quer apenas que você sobreviva à batalha. Ele quer que você saia dela com dignidade, com bênção, com evidência de que a mão dele esteve com você o tempo todo. Ele não te chama apenas de vencedor, ele te chama de mais que vencedor. Porque você não apenas vence, você aprende. Não apenas sobrevive, você floresce. Não apenas resiste, você sai com nova autoridade. Talvez você saiba o que é caminhar entre críticas, sentir o peso das palavras que te julgam, os olhares que te subestimam, as vozes que sussurram que você não vai conseguir. Talvez você tenha tido que lutar em silêncio, enquanto outros esperavam pela sua queda. Mas Deus viu tudo. Nada passou despercebido aos olhos dele. Cada lágrima, cada oração na madrugada, cada esforço que você fez em segredo, Deus estava contando. E agora Ele te diz: prepare-se. Estou colocando uma mesa diante de você. E essa mesa não é qualquer mesa. É honra em meio à humilhação. É provisão em pleno deserto. É alegria onde parecia haver fim. Porque Deus não espera a tempestade passar. Às vezes, em meio a ela, Ele revela sua glória. Ele te abençoa justamente onde você achava que tudo iria desmoronar. Ele te honra diante daqueles que te apontaram. Não para humilhar ninguém, mas para mostrar que quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Quando Ele decide te abençoar, Ele o faz de forma pública, clara, imparável. Há pessoas que talvez hoje não entendam como você ainda está de pé, que não compreendem como, depois de tanta dor, você ainda carrega paz, que não sabem como, depois de tantas perdas, você ainda tem um sorriso. E essa é a evidência mais clara de que Deus preparou uma mesa para você.
porque o que você vive não se explica com lógica humana. É graça, é favor, é misericórdia renovada. E agora, ouça isso, não apenas olhe a mesa, sente-se, tome o seu lugar, porque às vezes Deus já preparou tudo, mas somos nós que não nos sentimos dignos de nos sentar. Achamos que ainda não merecemos, que ainda falta algo, que ainda estamos sujos pela caminhada. Mas a mesa foi preparada por amor, não por mérito, por graça, não por perfeição. E se Deus disse, é sua, não há voz que contradiga, não há passado que cancele, não há ataque que impeça. Deus te chama hoje para se sentar, para parar de lutar por aquilo que já te foi dado, para parar de mendigar validação onde Ele já te deu identidade, para descansar, não porque não há batalha, mas porque você já sabe de quem é a vitória, porque sua confiança não está nas suas forças, está na palavra dEle, e a palavra dEle diz que Ele prepara uma mesa perante você, que você é mais que vencedor, que mesmo em meio às provas, há alegria preparada para você. E talvez neste momento você achava que este dia seria igual aos outros. Mas Deus te surpreende com esta palavra para te lembrar que você não está à deriva, que há honra reservada, que há favor vindo, que há um banquete espiritual pronto, mesmo que ao redor haja inimigos. Porque onde o mundo vê oposição, Deus vê oportunidade. Onde outros viram ruína, Ele planejou restauração. Então, respire fundo. Olhe para o que Deus colocou diante de você. E se você crê, escreva nos comentários: Deus prepara uma mesa para mim. Escreva como declaração. Escreva como profecia. Escreva como verdade. E depois compartilhe com alguém. Porque há pessoas hoje que estão prestes a desistir sem saber que já existe uma mesa posta para elas. E você pode ser a voz que lembra, o melhor não acabou, está apenas começando. Hoje, comece sua manhã com esta certeza. Você não está sozinho, você não está esquecido, você não está exposto, você está sendo honrado por Deus, mesmo em meio à batalha, porque Ele não espera tudo se acalmar para te abençoar. Ele te abençoa na presença dos teus angustiadores, e essa bênção muda tudo. Muda o seu ânimo, muda a sua atitude, muda completamente o seu dia. Número 7. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é um talvez, não é um quem sabe, é um certamente. Uma segurança espiritual que não se baseia no que você vê, nem no que sente, mas no que Deus declarou sobre você. E se hoje você está começando a sua manhã, quero que faça isso com essa certeza plantada bem fundo no seu coração. A bondade de Deus não está atrás dos seus méritos, está atrás de você, e a misericórdia também. Não porque você é perfeito, mas porque o amor dele é. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23 confirmam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Percebe? Toda vez que você abre os olhos, não é apenas um novo dia, é uma nova dose de misericórdia. Não é a misericórdia de ontem reciclada, não é uma versão reaproveitada, é uma porção nova, preparada exatamente para os desafios que você vai enfrentar hoje. O que ontem você não conseguiu resolver, hoje pode tentar novamente, porque a misericórdia que te cobre hoje é fresca, específica, suficiente. E há algo lindo em saber que você não precisa correr atrás da misericórdia de Deus. Ela te segue. Ela te persegue, ela te alcança. Mesmo quando você não está buscando a Deus com todo o seu coração, a bondade dele continua te buscando. Mesmo quando você acha que falhou demais, que não merece mais uma chance, ali está a misericórdia dele surgindo no seu caminho, te abraçando em silêncio, sussurrando que ainda não é tarde, que você não está perdido, que ainda há esperança. Talvez hoje a sua vida não pareça tão boa.
Talvez as circunstâncias não revelem o que você entende como o bem. Mas escute, o bem de Deus nem sempre se parece com o que você planejou. Às vezes, o que Deus permite pode parecer incompreensível, mas por trás de cada passo está a mão dele formando algo eterno. Aquilo que você vê como atraso, ele usa como preparação. Aquilo que você chama de perda, ele transforma em redirecionamento, porque o bem que vem de Deus não é circunstancial, é profundo, eterno, necessário para o seu crescimento. E há uma grande diferença entre o que nós chamamos de bom e o que Deus define como bem. O nosso é limitado, sucesso, estabilidade, conforto. O dele é completo, caráter, propósito, maturidade. O bem de Deus não se mede por coisas, se mede por frutos, pelo que produz em você, por como te molda, por como te aproxima mais dele. Por isso, mesmo que hoje você não tenha tudo o que quer, pode ter certeza de que não te falta o que você precisa para que o plano dele se cumpra. E tem algo ainda mais poderoso nesta parte do Salmo. Não diz que a bondade e a misericórdia te seguirão em alguns dias. Diz que te seguirão todos os dias da tua vida. Nos dias bons e nos dias difíceis, nas vitórias e nos fracassos. Nas estações em que tudo flui e naquelas em que tudo parece travar. A presença da bondade de Deus não depende do seu desempenho, mas da fidelidade dele. E isso muda completamente a forma como você enfrenta a vida. Quando você entende que a bondade e a misericórdia te seguem, você não vive mais desesperado. Você não caminha com medo de perder, de errar, de sair do propósito. Você caminha com paz. Porque sabe que onde você for, o céu vai com você. Que se tropeçar, a misericórdia dele te levanta. Que se cansar, a bondade dele te alcança. Que se perder, ele te encontra. E como se isso já não fosse suficiente, o Salmo termina com uma promessa que vai além desta vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Porque tudo o que você enfrenta hoje, tudo o que você vive, tudo o que resiste, não é o fim. Existe uma casa preparada, um lugar eterno de paz, de justiça, de plenitude. Saber que seu destino final é habitar com ele para sempre te dá forças para atravessar qualquer vale temporário. Então, enquanto seu dia começa, repita com fé: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Escreva se precisar lembrar disso. Escreva para declarar que você não está sozinho, que Deus te acompanha, que o favor dele caminha contigo. Não porque tudo é fácil, mas porque ele está presente. Não porque tudo faz sentido agora, mas porque ele é fiel. E a cada manhã renova a aliança com você. Com número 8. O poder transformador da palavra ao amanhecer. O poder transformador da palavra ao amanhecer não é uma metáfora bonita. É uma realidade espiritual profunda que pode mudar radicalmente a forma como você vive o seu dia. Isaías 54 diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. Ele desperta-me manhã após manhã, desperta o meu ouvido para que ouça como os eruditos. Você ouviu isso? Manhã após manhã. Cada amanhecer traz uma nova oportunidade de ouvir a Deus. Cada manhã é um encontro divino. E se hoje você está desperto, não é por acaso. É porque Deus está te despertando, não só fisicamente, mas espiritualmente, para te dizer algo que só você pode escutar nesse silêncio sagrado da alma. Antes que o barulho do mundo comece, antes que o celular vibre, antes que a rotina te envolva, existe um instante sagrado, aquele momento em que a alma ainda está sensível, o pensamento leve e o coração mais receptivo. É ali que a palavra de Deus não apenas entra, ela penetra. Não apenas se ouve, se compreende. Não apenas se lê, algo se acende por dentro. É nesse instante, quando Deus fala, que todo dia se reorganiza a partir da raiz. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas a primeira voz que você ouve pela manhã tem o poder de moldar o seu foco durante todo o dia. Se é a preocupação,
você caminha tenso. Se é a reclamação, carrega uma nuvem escura sobre si. Mas se é a palavra, você caminha com direção. Você não se move por pressão, mas por propósito. Não age por medo, mas por fé. Porque quando a palavra vem primeiro, todo o resto precisa se alinhar. É como o primeiro tijolo de uma construção. Se for mal colocado, tudo se entorta. Mas se está firme, tudo pode crescer sobre ele. E não se trata apenas de ler um versículo rápido como quem cumpre uma obrigação. Trata-se de parar, de deixar o Espírito falar, de permitir que aquela palavra fale com você, não como com qualquer um, mas como com alguém que Deus conhece intimamente, porque sua palavra é viva, não é letra morta, não é informação, é revelação, é luz para os olhos, direção para a mente, alimento para a alma. Ela não apenas informa, ela transforma. E quando você começa o dia com a palavra, você não apenas enche sua mente com a verdade. Você levanta um muro espiritual de proteção. Você está criando uma atmosfera, um campo invisível de fé, de discernimento, de clareza. As decisões se tornam mais lúcidas. As batalhas internas já não te prendem do mesmo jeito. As palavras que ferem não penetram com tanta facilidade, porque a palavra de Deus já te marcou, já te sustentou, já te definiu desde cedo. E vou te dizer algo mais. Deus quer falar contigo bem cedo, porque Ele sabe o que você vai enfrentar depois. Ele sabe quem vai te frustrar hoje. Ele sabe por onde virá a tentação. Ele sabe em que momento do dia você vai duvidar de si mesmo. Por isso, Ele se adianta. Por isso, desperta seu ouvido todas as manhãs, para que quando o conflito chegar, você já tenha a resposta. Quando a tristeza aparecer, você já tenha a força. Quando a mentira surgir, você já tenha a verdade. Agora imagine isso. Assim como o sol nasce a cada dia para iluminar a terra, a palavra de Deus se levanta toda manhã para iluminar seu interior. Você não precisa forçá-la, só precisa estar ali, abrir o ouvido, deixar que fale, deixar que toque. E não importa se você falhou, se ontem não buscou, se por dentro está seco, a palavra continua sendo nova, continua viva, continua disponível. Nesse momento silencioso do amanhecer, quando você ainda não está rodeado de cobranças, Deus quer te dar seu conselho, seu consolo, sua estratégia, e tudo isso numa só palavra, uma que talvez mude tudo, uma frase que pode quebrar correntes mentais, uma promessa que te lembre quem você é e para onde está indo, uma correção que te evite mais um erro, um alerta que te salve, uma verdade que te devolva a paz. E se você fizer desse momento algo constante, se dia após dia permitir que Deus seja a primeira voz, você não será mais a mesma pessoa, porque não há como começar com a voz dele e terminar o dia igual. Algo muda, algo se alinha, algo se ergue dentro do seu espírito. É como se o dia ganhasse outra temperatura, porque você já não caminha sozinho, caminha com direção. Já não se agita por qualquer coisa, porque já tem uma âncora. Então hoje, antes de mergulhar nas tarefas, pare, abra a palavra, abra seu ouvido, ouça como os sábios, e se essa verdade tocar o seu coração, escreva nos comentários. Hoje eu ouço primeiro a voz de Deus. Escreva como um pacto, escreva como um propósito, escreva para que sua alma se lembre disso quando a rotina tentar roubar esse momento. Hoje, Deus te diz, comece sua manhã com minha palavra, e você verá como todo o seu dia será transformado. Porque quando o ouvido se abre cedo, a alma caminha segura o resto do caminho. Número 9. Quando Deus sussurra o teu nome na madrugada. Quando Deus sussurra o teu nome na madrugada, Ele não faz isso por rotina, faz por amor. É aquele momento em que o mundo inteiro dorme, quando o barulho cessou, quando não há telas acesas nem conversas interrompidas, quando a alma está mais receptiva. É ali, nesse silêncio que às vezes parece solidão, que Deus se aproxima com mais ternura e, sem levantar a voz, te chama.
não para te pressionar, não para te cobrar, mas para te lembrar algo que a correria do dia tantas vezes te faz esquecer. Tu és meu. É assim que diz Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus não apenas te vê, Ele te conhece, não apenas te observa de longe, Ele se aproxima com a intenção de te encontrar, e Ele não chama dizendo você, Ele chama dizendo o teu nome. Porque quem dá nome afirma identidade, afirma pertencimento. Antes mesmo de teus pais te conhecerem, Ele já te havia chamado pelo verdadeiro nome, o nome que carrega propósito, o nome que ninguém pode apagar. E quando Ele sussurra teu nome na madrugada, não é apenas para te saudar, é para te afirmar, para que você lembre quem é quando o dia tentar te dizer o contrário. No meio da noite, quando tudo está quieto, é quando sua voz pode ser ouvida com mais clareza, porque durante o dia há interferências demais. A crítica que você ouviu, a comparação que te feriu, as expectativas que os outros colocaram sobre você. Mas na madrugada, não há filtros, só você e Deus, só a voz dele e a sua alma. E é ali que ele te lembra do que realmente importa, que você não é o que fez ontem, que você não é o que te falta, que você não é o que os outros dizem, você é o que ele diz que você é filho, você é filha, você é criação dele, é redimido, é amado. E quando você recebe esse sussurro, algo muda. Porque você já não começa o dia buscando validação, já não se veste para ser aceito, já não produz para ser valorizado. Você começa sabendo que já é visto, já é escolhido, já é amado. Esse momento de intimidade com Deus não é algo místico reservado para poucos. É um convite aberto, uma porta que Ele abre toda a madrugada esperando que você atravesse. Não com fórmulas, não com perfeição, mas com disposição. Talvez haja dias em que você acorda sentindo um vazio, um desânimo inexplicável, uma ansiedade que você nem sabe de onde vem. E é porque sua alma está esperando por essa voz. Não precisa de mais notícias, não precisa de mais cobrança. Precisa ouvir o Criador dizendo: estou aqui, não temas, hoje vou contigo. Essas palavras têm mais poder do que qualquer motivação humana, porque não vem de fora, vem do alto, e você não precisa fazer grandes orações. Às vezes basta se sentar, fechar os olhos e dizer: fala comigo, Senhor. E Ele fala, não com gritos, não com espetáculo, mas com um sussurro suave que vai fundo, que cura, que endireita, que fortalece. Porque quando Deus fala na madrugada, Ele não apenas informa, Ele transforma. Esse tempo com Ele é mais que devoção, é preparação, porque Ele sabe o que o dia vai trazer. Ele conhece as batalhas antes mesmo que você as enfrente, e por isso quer te equipar antes de você sair. Quer te dar paz antes que o conflito chegue. Quer te dar clareza antes que venha a confusão. Quer encher seu coração com a verdade dele antes que o mundo tente preenchê-lo com mentiras. O que acontece nessa intimidade silenciosa não fica ali. Se estende por todo o resto do dia. Porque uma mente que ouve a Deus cedo tem mais força para resistir, mais discernimento para agir, mais graça para viver. E se alguma vez você já sentiu que Deus estava distante, talvez não seja que Ele foi embora, mas que está esperando por esse momento a sós, no silêncio, na madrugada, quando nada nem ninguém interfere, quando Ele pode falar diretamente com você, não como com uma multidão, mas como com uma só pessoa, como quem conhece cada detalhe da tua alma e mesmo assim te ama por completo. Então, se hoje você acordou cedo, se sentiu aquele desejo de abrir a Bíblia, de orar, de simplesmente ficar em silêncio, não ignore. É Deus sussurrando o teu nome, não para que você faça algo, mas para que você lembre de algo, que você pertence a Ele, que a sua vida importa.
que você não está perdido, nem esquecido, nem fora do alcance dele, que esse sussurro é um ato de amor, não uma obrigação. Hoje, comece sua manhã assim, no silêncio, com os ouvidos atentos, com o coração aberto. Porque quando Deus sussurra o teu nome na madrugada, não é para que você continue o mesmo, é para te transformar desde o mais profundo, e esse sussurro pode mudar completamente o seu dia. Número 10. A diferença entre ouvir e escutar a voz do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Essas palavras de Jesus, em João 10, 27, são mais que uma promessa. São a descrição de uma relação viva, constante, profunda. Jesus não diz que suas ovelhas às vezes ouvem sua voz. Ele diz que ouvem, que reconhecem, que seguem. Mas então surge a pergunta, se ele continua falando, por que muitos já não o escutam? Porque ouvir não é o mesmo que escutar. Ouvir é automático, escutar é intencional. Você pode estar em um ambiente cheio de sons, mas só vai escutar aquilo que importa, aquilo que está procurando, aquilo que reconhece como valioso. Assim é com a voz de Deus. Ele fala, sempre fala. Mas se você não está sintonizado com sua frequência, pode até ouvi-lo, mas não escutá-lo. A diferença fica clara quando você pensa assim. Você ouve um alarme, mas escuta uma voz familiar. Você ouve o barulho da cidade, mas escuta quando alguém te chama pelo nome. Por quê? Porque escutar exige atenção. E o problema não é que Deus tenha parado de falar, é que muitos de nós perdemos a prática de escutar. Neste mundo saturado de ruído espiritual, há vozes por todos os lados. A voz do medo, a voz da comparação, a voz da opinião pública, a voz da dúvida. Todas competem pela sua atenção. Mas apenas uma voz traz paz verdadeira. Apenas uma voz, ao falar, não te enche de perguntas, mas de direção. Apenas uma voz tem o poder de acalmar tempestades internas com uma única frase, a do bom pastor. E essa voz tem características inconfundíveis. Quando Deus fala, sua voz não causa confusão. Ela não empurra, guia, não condena, corrige com amor, não acelera, organiza por dentro. Sua voz traz descanso, mesmo quando a mensagem confronta, porque não se trata apenas do que ele diz, mas de como aquilo ressoa. Algo dentro de você responde, sim, isso vem de Deus, isso é verdade. Nem sempre você sabe explicar, mas reconhece. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso significa que se você pertence a Ele, você pode escutá-lo. Não precisa ser profeta nem ter um dom especial, só precisa estar próximo, porque quanto mais tempo você passa com alguém, mais fácil é distinguir sua voz no meio da multidão. Acontece com uma mãe em uma sala cheia de crianças. Seu filho chora e ela reconhece. Por quê? Porque há intimidade, a conexão, a prática. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais claramente o escuta. A prática de escutar espiritualmente começa no secreto, naquele lugar sem interrupções. Onde você se senta, abre a palavra e diz, fala comigo, Senhor, estou ouvindo. No início, talvez pareça um sussurro, uma impressão leve, uma ideia suave. Mas se você persevera, se volta todos os dias, essa voz se torna cada vez mais clara. E quando você escuta e obedece, então começa a haver resultados que confirmam. Não foi imaginação, foi direção. Porque Deus não fala por falar, Ele fala para guiar. E quando você o segue, algo na sua vida se organiza. E não se engane, a voz do pastor nem sempre diz o que você quer ouvir. Às vezes corrige, às vezes redireciona, às vezes diz, espere. Mas mesmo assim, sua voz traz paz. Uma paz que não depende da mensagem, mas do mensageiro. Porque você sabe que, se foi ele quem disse, mesmo que você não entenda agora, no fim será para o bem. E não se esqueça disso, a obediência fortalece o discernimento.
Cada vez que você escuta a Deus e age conforme o que ouviu, seu ouvido espiritual se afina, fica mais sensível, mais apurado e a cada vez fica mais fácil reconhecê-lo novamente, porque obedecer não apenas confirma que você ouviu bem, também te prepara para o próximo passo que Ele quer te revelar. A voz de Deus nem sempre é audível, mas sempre é reconhecível. Você a sente no espírito, a confirma na palavra, a percebe pela paz que produz. E depois você a vê nos frutos que deixa. E se hoje você está se perguntando, como sei se foi Deus que falou comigo? Observe os efeitos. Te trouxe paz, te conduziu a Cristo, te levou a agir com amor, fé, justiça, te aproximou mais dele, então provavelmente foi a voz dele. Hoje, mais do que nunca, precisamos aprender a escutar, não só a ouvir, não só a acumular palavras, mas a discernir a voz que realmente importa. E se isso está falando com você hoje, se você sente que Deus está te treinando para escutá-lo mais, escreva nos comentários: estou aprendendo a escutar sua voz. Escreva como testemunho, como compromisso, como entrega. Hoje, comece sua manhã não só com ruído espiritual, mas com ouvido atento. Porque se você aprender a escutar sua voz, eu te prometo, todo o seu dia, toda a sua vida vai se alinhar com direção, com paz, com propósito. Porque onde o pastor fala, tudo faz sentido. Número 11. Como o Salmo 23 cura feridas da alma, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. É o que diz o Salmo 107, 20. E quando você para refletir sobre isso, entende que a palavra de Deus não serve apenas para informar, mas para transformar. Ela não apenas ensina, ela cura. E entre todas as palavras que Deus deixou registradas, há uma que atua como um remédio para a alma ferida, o Salmo 23. Não é apenas poesia, é um tratamento espiritual completo. Cada versículo toca uma ferida diferente. Cada linha é como um bálsamo que penetra suavemente, mas com poder, onde mais ninguém consegue alcançar. Quando você se sente só, quando o abandono de outros deixou marcas profundas no seu coração, o primeiro versículo entra como um abraço eterno. O Senhor é o meu pastor. Não diz foi nem será, diz é, aqui, agora, presente. Porque a solidão não se vence apenas com companhia humana, mas com a certeza de que alguém cuida de você desde a eternidade, que você não é invisível, que você não está desamparado, que há um pastor vigiando cada passo seu. E se a sua ferida é a ansiedade, se você vive com o coração apertado, com pensamentos que não param, então o versículo seguinte é o seu remédio. Deitar-me fazem verdes pastos. Percebe? Não diz que você se obriga a descansar. Diz que Ele te faz descansar. Porque há dias em que você não consegue nem dormir, nem respirar fundo, mas Ele cria espaços de descanso na sua mente, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Essa é a paz que não depende das circunstâncias, mas da presença dEle. E quando sua alma está quebrada, quando nem você sabe explicar o que sente, quando as feridas emocionais são tão profundas que até orar dói, aí entra esta frase: refrigera a minha alma. Que promessa poderosa! Não diz, vai te animar um pouco. Não diz, vai te distrair da dor. Diz que vai refrigerar, restaurar, tocar o que foi quebrado e devolver vida. Porque Ele não te remenda. Ele te reconstrói desde o mais profundo. Existem feridas que vêm do medo, do que aconteceu e do que ainda pode acontecer. E para essas, há este versículo que funciona como escudo invisível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não promete te evitar todos os vales, mas promete te acompanhar em todos eles. E a companhia dele é o que muda o ambiente, o que muda o ritmo, o que muda a sua coragem. Porque mesmo sem ver a saída, você sabe que não está caminhando sozinho.
E se o que mais te dói é a traição, a injustiça, o abandono daqueles de quem você mais esperava apoio, então ouça isto: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque Deus não te esquece quando te atacam. Ele não responde com vingança, responde com honra. E bem onde quiseram ver sua queda, ele prepara um banquete. Não para humilhar ninguém, mas para mostrar que nada nem ninguém pode impedir o propósito que ele tem para você. Talvez sua ferida seja o cansaço da alma, não apenas o físico, mas aquele desgaste que se acumula com o tempo, o desânimo, o cansaço espiritual. E para isso existe esta promessa suave, mas profunda. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo representa renovação, frescor, força nova. E o cálice transbordando não fala de excesso, fala de abundância interior, de plenitude, daquilo que não se mede com números, mas se sente na alma. Mas há algo mais. A cura nem sempre acontece em um só dia. Algumas feridas cicatrizam rápido, outras precisam de tempo. Precisam que você volte a esse salmo a cada manhã, voltar a ler, voltar a declarar, voltar a meditar. E cada vez que você faz isso, recebe uma nova dose, como um remédio espiritual que atua em camadas, que trabalha mesmo quando você não percebe. Até que um dia, você percebe que já não sangra onde antes doía, que já não reage da mesma forma, que algo se curou por dentro. Por isso, o Salmo 23 não é para ser lido uma única vez, é para ser habitado, repetido, orado em voz alta, escrito, interiorizado. E nesse processo, algo maravilhoso acontece. Você não apenas recebe cura, também recebe autoridade para curar outros. Porque quem foi curado pela palavra pode depois usar essa mesma palavra para levantar os que estão caídos. Número 12. O mistério da intimidade com Deus na quietude da manhã. Há algo sagrado na quietude da manhã. Aquele momento antes que o mundo desperte, quando o barulho ainda não invadiu sua mente, quando tudo está em silêncio, é aí que Deus te espera. Marcos 1:35 revela um segredo profundo. Levantando-se de madrugada, ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. O próprio Jesus, o Filho de Deus, buscava intimidade com o Pai nesse exato momento do dia. Não era uma atividade opcional para ele, era uma necessidade vital. E se era assim para Jesus, quanto mais deve ser para nós? O Salmo 23 ganha uma nova dimensão quando você o medita na madrugada. Você não apenas o repete, você o vive. Você não apenas o lê, você o recebe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração, quando dita na solidão do amanhecer, ganha peso eterno. Porque naquele instante você não está sozinho, está a sós com Deus. E isso muda tudo. Existe uma diferença clara entre estar sozinho e estar em intimidade. A solidão pode te esvaziar, mas a intimidade com Deus te preenche. Na intimidade, você não precisa de palavras perfeitas, nem de posturas religiosas. Só precisa de presença, a sua e a dele. E é nessa comunhão que a alma começa a encontrar respostas. Ou mais do que respostas, presença, paz, direção, consolo, propósito. Muitos desejam ter um dia em paz, mas não preparam a alma pela manhã. Querem sabedoria para tomar decisões, mas não buscam a voz do pastor ao acordar. Por isso essa prática não é apenas bela, é estratégica. Na quietude matinal, seu coração se torna mais receptivo. Seus sentidos espirituais estão mais despertos do que nunca. Não há notificações, não há cobranças, não há pressões, apenas você e Deus. E isso cria um espaço onde o céu toca a terra. E é ali que você pode ser totalmente vulnerável. Não precisa fingir, não precisa estar bem. Pode dizer: Senhor, estou cansado. Senhor, não sei o que fazer. Senhor, estou com medo. E ele não se afasta, ele se aproxima. A intimidade permite isso, ser você sem filtros, porque Deus não procura versões editadas de quem você é.
Ele quer a sua verdade, sua alma, seu choro, se for preciso, seu silêncio, se não houver palavras. Sabe o que acontece quando você começa o dia assim? Todo o resto toma o seu lugar. As preocupações já não te dominam, as tarefas já não te sobrecarregam, porque seu espírito foi alinhado com o eterno. E quando Deus é sua prioridade pela manhã, todo o dia se organiza de forma diferente. Não significa que não haverá problemas, mas sim que você estará espiritualmente preparado para enfrentá-los com outra perspectiva. Jesus orava de madrugada não porque não tivesse mais nada a fazer, mas porque sabia que sem conexão com o Pai, nada fazia sentido. E você hoje pode imitar esse padrão. Não precisa fazer perfeito, só precisa fazer com intenção, às vezes com palavras, outras vezes em silêncio, às vezes com a Bíblia em mãos, outras apenas com uma frase repetida: "O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor", até que sua alma creia, até que seu espírito abrace essa verdade. E sim, isso também é recarga. Assim como seu corpo precisa de alimento, sua alma precisa de conexão. Assim como seu celular não funciona o dia todo sem bateria, você também não consegue funcionar espiritualmente sem se recarregar na presença de Deus. Não se trata de obrigação. Trata-se de nutrição espiritual, de vida interior. E talvez você pense: mas não vejo os resultados imediatamente. E é verdade. Isso é como plantar sementes. Pela manhã, você planta palavras, planta silêncio, planta tempo com Deus. E ao longo do dia começa a ver os frutos. Você responde diferente, pensa com mais clareza, sente paz no meio do caos. Isso não é coincidência, é colheita. É evidência daquilo que você semeou na intimidade. Então, se puder, amanhã acorde um pouco mais cedo. Não para trabalhar, não para correr, mas para parar, para respirar, para abrir sua Bíblia no Salmo 23, para dizer à sua alma: hoje eu não começo o dia sozinho. Hoje eu me conecto com o pastor. Talvez 5 minutos, talvez 20, mas faça de verdade, faça seu, faça sagrado. Porque quando você começa sua manhã com o Salmo 23, você não apenas repete um salmo, você alinha seu espírito com o céu. Você muda o seu ambiente interior e prepara sua jornada não a partir do esforço, mas da comunhão, da fonte, do eterno. Número 13. Declarações bíblicas que quebram correntes mentais. Existem pensamentos que não vêm de Deus. Há frases que você repete internamente a cada manhã e que se tornaram correntes invisíveis. Você já se pegou dizendo: "Eu não consigo, isso é demais para mim, sempre acontece a mesma coisa comigo"? Esses não são simples pensamentos passageiros. São fortalezas mentais que se instalaram na sua mente e que, se não forem derrubadas, te manterão no mesmo lugar por mais um dia. É por isso que Deus te diz hoje: comece sua manhã declarando a sua palavra, porque a sua palavra tem poder para quebrar correntes mentais. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, nos lembra de uma verdade poderosa. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é um chamado simbólico, é uma instrução espiritual. Seus pensamentos não são neutros, ou eles te aproximam da verdade de Deus ou te afastam dela. Por isso, você precisa aprender a discernir qual pensamento te edifica e qual te corrói por dentro. Há pensamentos que não vêm do céu, mas do inimigo, disfarçados de lógica, de experiências passadas, de voz interior. Mas se não estão alinhados com o que Deus disse sobre você, então não tem lugar. E é aí que entra o poder da palavra. Porque quando você declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", você não está apenas citando um salmo. Você está desativando a mentira da escassez. Está quebrando aquela voz que te diz que você não merece, que você não pode, que não há esperança. Você está fazendo guerra espiritual com as armas certas. Identificar uma corrente mental é o primeiro passo para quebrá-la. Uma corrente pode ser uma frase aprendida na infância: "Você não é suficiente".
Pode ser uma experiência mal processada. Sempre me abandonam. Pode ser um fracasso que ainda sangra por dentro. Nunca vou conseguir. Mas o Espírito Santo não veio para que você viva escravo da sua mente. Ele veio para te renovar. E a renovação começa pela palavra. Toda vez que você medita no Salmo 23 pela manhã, está reprogramando sua mente. Quando você diz, em verdes pastagens me faz repousar, você está anulando o estresse antecipado do dia. Quando declara, refrigera a minha alma, você está dando permissão ao Espírito de Deus para tocar aquelas áreas onde você sente que já não aguenta mais. Isso não é poesia, é transformação espiritual. A diferença entre os seus pensamentos e a verdade é clara. Seus pensamentos mudam conforme o seu humor, mas a palavra de Deus permanece firme. Ela não se move, não se contradiz, não enfraquece. E quando há um conflito entre o que você pensa e o que Deus diz, a resposta é simples. Escolha a palavra. Mesmo que sua mente grite o contrário, mesmo que suas emoções se rebelem, declare o que Deus já disse. Porque a cada declaração, mais uma corrente se enfraquece. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo. É como a água caindo sobre a pedra. Talvez você não veja a mudança no início, mas o poder da repetição vai fazendo sua obra. Por isso, a cada manhã, em vez de começar checando redes sociais ou pensando nas suas pendências, comece declarando vida. Levante sua voz e diga, hoje nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. E se você ainda não acredita totalmente, repita até que a sua fé abrace essa verdade. Deus te deu autoridade. Você não precisa ser vítima dos seus pensamentos. Você pode se levantar e dizer, hoje eu decido pensar como Deus pensa. Isso é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não é negar suas emoções, é afirmar uma verdade mais alta que elas. É declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque quando sua mente está alinhada com o céu, sua vida começa a refletir o reino de Deus. Quando sua mentalidade muda, suas decisões mudam, sua atitude muda, sua energia espiritual muda. E tudo isso começa com uma declaração bíblica dita com convicção. Hoje Deus quer te lembrar disso. Você tem a minha palavra na sua boca. Use-a, não se cale, declare, derrube fortalezas. Porque o inimigo não pode resistir a uma mente renovada pela verdade de Deus. E aqui vai uma reflexão final. Seus pensamentos são as sementes do seu dia. Se você semeia pensamentos de derrota, vai colher mais do mesmo. Mas se semeia a palavra logo pela manhã, se alimenta do Salmo 23, se você se levanta e diz, hoje andarei guiado pelo meu pastor, hoje minha mente será obediente a Cristo. Então tudo no seu dia começa a se alinhar, porque a mudança não começa no que você vê, mas no que você crê. Hoje, eu te convido a escrever nos comentários uma declaração que quebre uma corrente. Talvez, sou guiado por Deus, não pelo medo. Ou, nada me falta, porque Ele cuida de mim. Escreva com fé. Compartilhe como quem planta a vida. Porque o que você declara, você cria. E o que você renova na sua mente, você verá florescer na sua vida. Número 14. A autoridade do crente baseada nas promessas do Salmo. Existem promessas que não apenas consolam, elas também empoderam. O Salmo 23 não foi escrito apenas para momentos de consolo, mas também como um manifesto de autoridade espiritual. Cada palavra que você pronuncia com fé não apenas acalma o seu coração, ela estabelece o reino de Deus sobre as suas circunstâncias. O próprio Jesus deixou isso claro em Lucas 10:19, quando disse, eis que vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. Isso não é poesia espiritual, é uma realidade que você precisa abraçar a cada manhã. Você tem autoridade espiritual e o Salmo 23 é uma das chaves para exercê-la.
Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você não está simplesmente pedindo algo. Você está afirmando que há uma cobertura divina sobre a sua vida, que você não caminha ao acaso, que não está desprotegido. Você está lembrando à sua alma e ao mundo espiritual que você não depende do sistema, nem do que os outros possam te dar, mas do cuidado do pastor eterno. Isso é autoridade. É caminhar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por consciência de identidade. A diferença entre autoridade humana e autoridade espiritual é que a primeira se baseia no que você faz, e a segunda no que você é em Cristo. O mundo diz que você tem valor se tem conquistas, títulos, dinheiro ou fama, mas no reino de Deus, sua autoridade não se compra, ela é herdada. E você foi adotado pelo Pai. É coerdeiro com Cristo. Você tem uma posição que o inimigo não pode roubar. Mas se você não crê nisso, também não usa. Por isso é tão importante começar cada manhã lembrando não só quem é o seu pastor, mas quem é você como ovelha debaixo da sua autoridade. Cada promessa do Salmo 23 é mais do que uma afirmação bonita. É uma espada. É uma ferramenta para enfrentar suas batalhas diárias. Quando você se levanta e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você está exercendo autoridade sobre o medo. Quando proclama, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, você está declarando vitória em meio à oposição. Está dizendo, hoje eu não vou como vítima para o trabalho, para o conflito, para o desafio. Hoje eu caminho como alguém respaldado por Deus. Muitos vivem orando como mendigos espirituais, suplicando por coisas que já são deles por direito. Mas quando você entende que tem autoridade em Cristo, você para de pedir permissão para ser abençoado. Começa a declarar o que já foi decretado nos céus. Você não está tentando convencer a Deus, você está tomando posse daquilo que Ele já te entregou. E o Salmo 23 faz parte desse território. Essa autoridade se ativa pela fé, se sustenta pela meditação diária e se exercita na vida real. Como? Quando você enfrenta pensamentos de ansiedade e, em vez de alimentá-los, declara, faz-me repousar em pastos verdejantes. Quando dúvidas te atacam, mas você afirma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso é usar a palavra como escudo e espada. Isso é viver com autoridade. Lembre-se, sua autoridade não é para controlar os outros, é para resistir ao inimigo. É para declarar paz sobre o seu lar, bênção sobre suas finanças, cura sobre o seu corpo, restauração sobre seus relacionamentos. Quando você usa sua autoridade corretamente, não apenas se liberta, liberta outros também. Porque uma pessoa que caminha com a consciência de sua posição em Cristo irradia uma presença diferente. A atmosfera muda quando ela entra. Sua voz tem peso porque é respaldada pela palavra. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que você já não luta do chão, e sim da vitória. Você não está tentando alcançar a ajuda de Deus, está caminhando com o seu respaldo. Por isso cada manhã importa. Porque quando você começa seu dia declarando as promessas do Salmo 23, você não apenas ativa a paz, você ativa a autoridade. Você toma sua posição espiritual, alinha sua mente com o céu e avança como um filho que sabe quem o enviou. Talvez hoje você se sinta fraco, talvez tenha esquecido o que carrega dentro de si. Mas escute isso, sua autoridade não depende de como você se sente, depende de quem você é e de quem está com você. Então levante sua cabeça, faça desta manhã um altar, declare com voz firme, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje eu caminho com propósito, com cobertura e com autoridade. Escreva isso nos comentários, proclame com a sua voz. Deixe que o céu e o inferno ouçam, porque quando você crê no que Deus disse sobre você, nada pode impedir o que Ele fará em você. E essa é a verdadeira transformação do seu dia. Ela não começa nas suas circunstâncias, começa na sua consciência.
Quando você sabe quem é o seu pastor e sabe quem é você, então tudo muda. Não apenas o seu estado de espírito. Muda sua forma de falar, de agir, de decidir. Porque você já não age como quem espera ser resgatado. Você age como quem foi enviado com autoridade. Número 15. Quando Deus confirma sua palavra na sua vida. Quando Deus fala, Ele não lança palavras ao vento. Toda vez que uma promessa sai da sua boca, também sai uma missão. Isaías 55:11 nos lembra algo poderoso, que sua palavra jamais volta vazia. Jamais. E se hoje você começou a sua manhã declarando o Salmo 23, pode ter certeza de que essas palavras já estão em ação. No invisível, no profundo, no que ainda não se vê, a palavra de Deus está avançando, curando, abrindo caminhos, alinhando o que parecia quebrado. Porque se Deus disse, então isso vai se cumprir. Talvez você ainda esteja sentado em silêncio, ou talvez já esteja a caminho das suas responsabilidades. Mas não importa onde você esteja, algo dentro de você já foi ativado. Há uma promessa que já está germinando. Porque quando você diz com fé, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você não está apenas repetindo uma frase religiosa. Você está lançando uma semente com propósito, e o próprio Deus garante que essa semente não vai morrer em terra seca. A sua palavra cumprirá o que Ele deseja, e Ele deseja te abençoar, te guiar, te dar descanso, te proteger, te fortalecer. Hoje, enquanto você avança no seu dia, mantenha-se expectante. Não porque foi você quem disse, mas porque Deus já disse antes. Ele confirma sua palavra. Como? Às vezes com sinais pequenos, uma paz que você não consegue explicar em meio ao caos, uma resposta para aquela oração feita em silêncio, uma conversa que chega justo quando você mais precisava. Outras vezes, Ele faz com milagres que não se pode negar. Mas de todas as formas, Ele te faz saber. Eu te ouvi, estou com você, e o que eu te prometi não ficará sem cumprimento. Há algo especial que acontece quando você toma o Salmo 23 como parte da sua rotina. Você não apenas o recita, você o habita. Você se torna alguém que caminha com essa convicção, que mesmo se o dia começar escuro, sabe que há uma mesa preparada, que mesmo que o vale pareça profundo, sabe que não está sozinho. E quando você vive assim, quando transforma esse salmo no seu pão diário, sua mentalidade muda. Você já não espera para ver se Deus vai agir. Você começa a caminhar como alguém que já foi tocado por sua palavra. Mas também há algo que Deus espera de você. Um compromisso, não de perfeição, mas de fidelidade. Se nesta manhã Ele falou ao seu coração, não guarde sua voz como algo opcional. Viva-a. Leve-a com você no trânsito, na reunião difícil, no momento de incerteza. Não se trata apenas de receber paz. Trata-se de viver a partir dessa paz. Não basta repetir o salmo se ao sair você o esquece. É preciso carregá-lo como escudo, proclamá-lo como espada, crê-lo como verdade, porque cada promessa tem poder, mas também exige que você a abrace com fé. E se hoje você estiver duvidando, se houver alguma parte de você dizendo, isso é bonito, mas não sei se é para mim, eu te lembro de algo. Deus não faz promessas por acaso. Ele já te conhecia antes de você acordar hoje. Sabia exatamente o que você enfrentaria. E mesmo assim, Ele te trouxe até aqui, colocou sua palavra diante de você e te disse, nada te faltará. Essa é a sua assinatura. Esse é o selo que Ele coloca sobre o seu dia. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, seus passos podem seguir em fé. Olhe para trás por um instante. Quantas vezes você achou que não conseguiria? Quantas vezes esteve à beira de desistir e algo ou alguém te sustentou? Isso não foi acaso, foi fidelidade. A mesma fidelidade que hoje se renova com cada palavra do Salmo 23. Por isso, você não precisa temer o futuro, não precisa carregar ansiedade, porque a palavra que Deus liberou sobre a sua vida não depende do clima nem das decisões humanas. Sua palavra se cumpre, sempre. Então,
Abra bem os olhos hoje, porque Deus vai falar com você. Talvez não com estrondo, talvez seja suave. Pode ser ao ler uma mensagem ou ao olhar para o céu e sentir um sussurro na alma. Mas você saberá que é Ele, que está ali, confirmando tudo o que já te disse nesta manhã. E quando você perceber, quando sentir essa confirmação, sutil ou poderosa, não guarde só para você. Compartilhe, não para parecer forte, mas para testemunhar. Porque o que Deus faz com você, muitas vezes, não é só para você. É para que outros vejam, creiam e também recebam. O seu testemunho pode ser a faísca que alguém precisa para despertar fé, para lembrar que Deus também tem palavra para eles. Termine este momento da mesma forma que o começou, dizendo em voz alta, com convicção, com o coração aberto: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Escreva isso, se puder. Declare enquanto caminha. Volte a essa frase toda vez que algo tentar roubar sua calma hoje. Porque esse versículo não é apenas o início de um salmo. É a bandeira que tremula sobre sua vida. E hoje, com essa bandeira levantada, você caminha selado pela promessa de Deus. E isso transforma completamente o seu dia. Chegamos ao final deste encontro com as promessas de Deus, mas na verdade é o começo de algo novo na sua vida. Se você escutou até aqui, não foi por acaso. Deus tinha um encontro marcado com você nesta manhã, e por meio do Salmo 23, Ele te lembrou de verdades que vão mudar sua perspectiva para sempre. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo perdido, cansado ou sem direção. Mas agora você sabe que tem um pastor que te conhece pelo nome, que prepara descanso para a sua alma, que cura as feridas mais profundas, que caminha com você pelos vales mais escuros e que prepara uma mesa de bênçãos no meio das suas adversidades. Não permita que este momento fique apenas na sua memória. Que o Salmo 23 se torne o seu companheiro diário, a sua primeira palavra a cada manhã, o seu refúgio em cada tempestade. Porque quando você vive nas promessas de Deus, não é apenas o seu dia que muda, é toda a sua vida que se transforma. Que a bondade e a misericórdia te sigam todos os dias da sua vida e que você habite na casa do Senhor para sempre. Vá em paz, sabendo que o seu pastor vai à sua frente, preparando o caminho para tudo de bom que ele já planejou para a sua vida.